Fala, seus lindos! Quem fala com vocês é Adriano Marques, você está no canal Matemática de Boa. Bom, se você caiu aqui de paraquedas, a gente está falando do canal que é basicamente de matemática, conteúdos do ensino médio e do ensino fundamental. Então, se você tem interesse, se inscreve no canal, ativa o sininho, que você vai ter informações sobre o canal sempre. E temos também o Instagram, né? Matemática _ de boa. Segue lá que de vez em quando tem uma novidade. Bom, hoje no vídeo vamos falar sobre sistemas lineares, tá? O que é um sistema linear? Antes de falar que é um sistema linear, a gente tem que saber o primeiro de tudo que é uma equação linear. Então vamos lá, uma equação, vou até colocar o nome aqui, equação linear. Então vamos colocar, no lugar de ficar falando várias coisas para vocês, eu vou escrever a equação linear em termos geral e aí fica mais fácil falar para você o que é e o que não é uma equação linear. Bom, uma equação linear, falando em termos gerais, eu vou colocar assim, é do tipo A1 x1 mais A2 x2 mais A3 x3 mais, ponho 3 pontinhos, mais AN xn igual a B. Poxa, Adriano, isso não vai me ajudar muito. Calma. Então, o que é isso? A1, A2, A3, até a N e essa letra B são chamados de coeficientes. O B é termo independente, porque ele está sozinho, né? Independente. O x1, x2, x3 são incógnitas, né? Como você tinha numa equação. Por exemplo, você fala a soma de dois números é igual a 9. Então, quando você vai colocar a soma de dois números igual a 9, você faz x mais y igual a 9. Né? É uma equação linear aí, e ela tem solução, né? Tem várias soluções. Né? Por exemplo, x pode ser 0, y pode ser 9. X pode ser 1 e y pode ser 8, por exemplo. Tem sempre essa ideia, né, que dois números somados igual a 9. Ah, pode ser também x menos 1 e y 10, a soma dá 9. E podemos passar aqui muito tempo falando só dessa equação, porque tem aí infinitas soluções. Bom, esse é um exemplo de uma equação linear, né? No caso, eu não botei aí vários x, né, e vários a's. No caso aí eu tenho o x, né, e o y e variáveis. Eu posso ter mais, né? E nessa situação eu vou falar assim coisas que não são equações lineares. Por exemplo, quando eu tenho uma equação do tipo x ao quadrado, 2x ao quadrado mais 3y igual a 0. Vou colocar assim. Bom, uma equação linear, ela não vai possuir expoente, certo? O expoente dos termos de uma equação linear sempre vai ser 1, certo? Então, se tiver algum expoente 2, expoente 3, qualquer número que for diferente de 1, não é uma equação linear. Outra coisa, uma equação linear, ela não é do tipo com duas letras juntas. Por exemplo, eu posso ter 2x mais k vezes w mais z igual a 2, por exemplo. Quando eu tenho essa situação aqui, que eu tenho o produto de duas letras, isso não se configura como uma equação linear, tá? Então eu posso ter várias letras, né, com números. Por exemplo, eu posso ter x mais 2y mais 3z mais 100k igual a menos 1. Isso é uma equação linear, né? Todos os expoentes, né, todos os expoentes dos meu, o grau, né, como pode se falar, o grau do meu
as minhas incógnitas são todas 1, né? O expoente das minhas incógnitas são todos 1. Os coeficientes não falei nada, pode ser qualquer valor, né? Real pode ser qualquer valor real até. E não tem nenhum produto de duas incógnitas nele. Então, isso é a configuração de uma equação linear, certo? Bom, vendo o conceito de uma equação linear, e o que seria um sistema linear? Bem simples agora. Quando eu falo a ideia de sistema linear, bom, o sistema linear é um conjunto de equações lineares. Então, vou até colocar aqui porque é uma ideia bem simples, né? Conjunto de equações lineares, né? Eu posso ter duas ou mais equações lineares, né, que respeitam aquele conceito que eu falei anteriormente, que eu tenho já um sistema linear, né? Lá, se você está aqui no ensino médio, né, você viu lá no ensino fundamental aquelas equações, aquele sistema de equações, duas equações com duas incógnitas, né? X mais y igual a um valor e x menos y igual a um outro, e você resolvia pelo aquele método da adição, o método da substituição, né? Então, essa é a ideia, só que lá naquela época a gente só via um sistema 2 por 2, que é duas linhas e duas incógnitas. Aqui vamos trabalhar dois tipos de sistemas, o sistema 2 por 2 e o 3 por 3. Temos também um sistema 3 por 2, pode ser 4 por 4, 4 por 3. Isso não tem problema nenhum. O método que vamos resolver um sistema, encontrar a solução de um sistema, não vai diferenciar o tipo de sistema que foi citado, certo? Então, um sistema linear é um conjunto de equações lineares. Vou colocar aqui um exemplo bem simples, né? Vou colocar x mais y igual a 13 e x menos y igual a 1. É um sistema bem simples, né? É fácil de fazer. E ele é um sistema que tem duas equações lineares, né? E você tem como encontrar a solução dele. Em falar em solução, um sistema linear ele tem a classificação pela sua solução. Vou fazer um pequeno esboço, né? De como ele pode ser classificado. Um sistema linear, eu vou botar um SL, ele pode ser classificado em um sistema possível. E o que é um sistema possível? É um sistema que ele tem solução, né? Eu consigo encontrar, por exemplo, se eu estou falando aqui x mais y igual a 13 e x menos y igual a 1, eu consigo encontrar o valor de x e y, né? Então seria possível isso. E ele pode ser um sistema impossível, que tem a possibilidade de acontecer você encontrar um sistema que não tem solução. Você não consegue encontrar os valores, né, desse sistema. Nesse caso você encontra, com esse exemplozinho que eu coloquei, você vai encontrar. Mas vamos lá. No sistema possível, ele pode ser um sistema possível e determinado. E um sistema possível e indeterminado. Bom, o que é um sistema possível determinado, um sistema possível indeterminado? Bom, sistema possível e determinado é um sistema que você tem solução e ele tem solução única, tá? Então, por exemplo, esse sistema que mostrei para vocês, esse x mais y igual a
13 e x menos y igual a 1, então ele é um sistema possível e determinado. Como assim, Adriano? Se você for calcular aí, você vai ver que a solução desse sistema são os números 7 e 6. Né? Por quê? 7 mais 6 dá 13 e 7 menos 6 dá 1. Né? Então você pode ver o seguinte, se você for ver independente separadamente essas equações lineares, poxa, dois números que a soma dá 13, eu posso falar 0 e 13, 1 e 13, eu posso ter infinitas soluções. E aí eu falo dois números que a diferença é 1, né? Eu posso falar que todo número consecutivo, né? A diferença entre eles é 1. Mas quando eu falo que a soma desses números é 13 e a diferença entre eles é 1, aí eu chego nesses valores que eu falei, 7 e 6. Então, a ideia do sistema linear é que as informações são unificadas, né? De cada equação linear. Então, por isso que você consegue, né, ter um sistema possível determinado e um sistema possível e indeterminado. Mas o que é isso? Se ele é possível, ele vai ser indeterminado? Eu não consigo determinar o que é possível? Isso. Por quê? Existem situações de um sistema linear que você consegue determinar soluções, só que ele tem infinitas soluções. Né? Isso acontece muito quando eu tenho um sistema que ele tem mais incógnitas do que equações. Por exemplo, se eu tenho um sistema com duas linhas, né, duas equações, e ele tem três incógnitas, x, y, z, por exemplo, então você vai ter que atribuir valores a z para encontrar y, para depois encontrar x. Então isso acontece bastante, né? E dependendo quando você for resolver uma questão, né, uma questão de um concurso, pela contextualização você consegue resolver esse sistema reduzindo as quantidades de soluções, porque você aplica contextualização, né? Quando você está falando com números reais, você vai ter infinitas, mas quando vem na contextualização, por exemplo, você fala de quantidade de notas, né? Quando você fala quantidade de notas, quantidade tem que ser um número natural, né? Então você consegue restringir as informações, né? Os valores aplicados, certo? Vamos ver alguns exemplos? Vamos tentar resolver eles? A gente vai começar a falar agora como resolver um sistema linear. Eu vou pegar um primeiro exemplo, um exemplo bem simples, né? Mas vamos pegar 2 a 3 exemplos para falar sobre resolução do sistema linear com a mesma estratégia, certo? E a partir daí a gente vai entrar numa estrutura, num algoritmo, né? Um método de resolução que vai dar para resolver qualquer sistema linear. Bom, a situação de agora, vamos falar a seguinte ideia. Vamos supor que você está numa lanchonete e você consome 3 águas e 2 sanduíches. E você paga R$ 30. E em outro dia você vai, né, não teve modificação nos valores, você consome 2 águas e come um sanduíche, você paga R$ 17. E você pergunta, cara, quanto que eu paguei na água, quanto que eu paguei no sanduíche? Como que eu tenho como saber isso? Tem, vamos lá. Então vamos anotar a informação. A primeira coisa que eu tenho que falar é, como é que eu fiz isso daqui? Então foram 3 águas de coco, 3 águas, 3 refrigerantes, 3 líquidos que você vai consumir e 2 sanduíches salgados, não importa. Vamos colocar aqui, eu vou colocar 3 águas mais 2 sanduíches, isso é igual a R$ 30. Já estou colocando a equação, né? A primeira equação foi essa. E minha segunda equação é 2 águas mais 1 sanduíche é igual a 17. Então, 2 águas mais 1 sanduíche. Eu preciso colocar 1 aqui? Não. Quando tem um S, né? Ele já é 1S. Então, é igual a 17. Coloca a chavezinha aqui.
e fala assim, poxa, vamos lá, vamos pensar. Se eu fosse pelo método da adição e substituição, a gente pode ir até rápido, mas como eu vou falar de um método que a gente pode resolver sistemas de equações de 2, 3, 4 ou 5, né, equações e 5 incógnitas, pode ser até mais, né, mas falando para qualquer um, então a gente consegue ir nesse sistema. Como é que é esse método? Esse método é chamado método de escalonamento, certo? E como é que ele funciona? Bom, o meu objetivo é eu fazer uma escada aqui. Eu vou fazer isso daqui. Com qual ideia? Porque eu vou ficar com A e S. Eu vou encontrar esses coeficientes. E eu fazendo esse sistema eu encontro os valores dele. Que é o objetivo, né? Eu saber o valor da água e do salgado, do sanduíche, né? Então, como é que eu faço isso? Eu vou eliminar os elementos que estão aqui, né? Que nesse caso eu tenho que eliminar esse 2A. E eu vou fazer isso através de um algoritmo, né? Eu sei que tem um sistema 2x2, você pode fazer pelo método da adição ou da substituição. Mas eu estou falando aqui um exemplo para resolver um maior, né? Bom, para eliminar isso aqui, eu vou chamar primeiro de tudo, eu vou colocar aqui de cinza, que eu vou chamar aqui de L1, primeira linha, né? Segunda linha. E eu vou fazer um algoritmo para eliminar isso daqui, né? Primeira coisa, temos que lembrar que os opostos se anulam, tá, pessoal? Lembrem-se disso. E eu quero eliminar esse 2A, que é o meu objetivo que está abaixo dessa escada que eu desenhei. Eu tenho que eliminar. Então, ele é da linha 2. Eu vou fazer algo na linha 2, certo? Eu vou pegar a linha 2 e eu vou substituir por uma combinação linear. E o que é uma combinação linear, Adriano? Combinação linear é uma multiplicação. Eu posso multiplicar uma linha por um número, eu posso somar duas linhas, eu posso somar uma linha multiplicada por um número e a outra linha multiplicada por outro, né? Com uma certa finalidade. Nesse caso, a minha finalidade é eliminar esse 2A, né? Então, como é que eu vou eliminar esse 2A? Eu vou naquela ideia de que os opostos se anulam, né? Vamos pensar o seguinte, eu tenho um coeficiente aqui, vamos colocar aqui com o amarelinho, 2, e aqui eu tenho um coeficiente 3. Bom, eu não vou ter nenhum número que multiplique o 2, que duas vezes alguma coisa dê igual a 3. Número natural, né? Vamos pensar em número natural. E eu não vou ter nenhum número que multiplicado por 3 que chegue igual a 2. Número natural, novamente falando. Ou inteiro, né? Negativo e tal. Então eu penso o seguinte, eu vou multiplicar essa linha 2 por 3, eu vou pegar, substituir, vamos botar aqui de cinza para ficar a mesma cor, eu vou botar a linha, eu vou multiplicar a linha 2 por 3, não foi aqui o cinza, agora foi, 3 vezes a linha 2, e eu vou subtrair, né, como ela está positivo, por 2 vezes a linha 1. E que cálculo é esse, Adriano? Olha só, 3 vezes a linha 2. Então vai ficar, vou pegar isso aqui e vou multiplicar por tudo por 3. Então eu vou ficar 2 vezes 3A vai ficar 6A mais 3S igual a 51, tá? Peguei o 2A, multipliquei por 3, peguei o S, multipliquei por 3 e peguei o 17, multipliquei por 3. E aí eu vou multiplicar agora a primeira linha por menos 2. Então vai ficar 3A vezes menos 2 vai ficar menos 6A. E aí eu vou ter aqui 2S vezes menos 2, eu vou ficar com menos 4S. E 30 vezes menos 2, menos 60. E o resultado vai ser
a minha linha 2. Eu vou substituir isso daqui, o resultado, e eu vou fazer o seguinte. Ele vai ser a minha nova linha 2, certo? Aí olha só, como eu falei, os opostos se anulam, né? Então 6A anula com menos 6A. E eu vou ter aqui 3S menos 4S, então vai ficar menos S. E 51 menos 60, até ontem era menos 9, né? Conserva o sinal do maior valor absoluto, que é o menos, faço 60, menos 51, 9. Então, menos 9. Poxa, tá menos S igual a menos 9. Vamos já resolver botar multiplicar por menos 1 isso, né? Vou multiplicar aqui por menos 1, só para deixar isso aqui positivo. E eu vou ficar com S igual a 9. Então, o que acontece agora? Né? Eu estou falando de uma equação, um sistema pequeno, porque depois desse a gente vai resolver o maior. Eu vou ter uma equação equivalente. E o que é isso, Adriano? Equação equivalente é uma equação que ela não é visualmente igual, né? Ela não é igual, só que ela tem o mesmo resultado, né? Então, a equação equivalente a essa primeira vai ser uma equação que ela vai estar 3A mais 2S, porque eu só fiz mudar a linha 2, como está aqui, ó, igual a 30, eu não mexi com a linha 1. Aí no lugar da linha 2 eu vou colocar esse resultado, S igual a 9. Então aí eu consigo, né, encontrar a linha, o valor de A, né, o valor da água. O sanduíche ele é R$9. Então eu vou aqui e vou fazer o seguinte, né? 3 vezes A mais 2 vezes S é igual a 30. 3 vezes A mais 2 vezes 9 igual a 30. Vou passar 2 vezes 9, 18, né? Passar para o outro lado, 18. Então vai ficar 3A é igual a 30 menos 18. A vai ser igual a 30 menos 18 é 12. 12 sobre 3, o valor da água ele é R$4. Então, eu poderia perguntar, fala assim, qual é o valor de uma água e um sanduíche? R$13. Por quê? Porque o sanduíche o sanduíche é 9 e a água é 4. Então eu consigo determinar essa informação, né? Em muitos lugares você pode ver uma questão que ele não vai pedir o valor, né, dos elementos que estão sendo envolvidos, né? No caso, o sanduíche e a água, ele pode falar quanto que é um sanduíche e uma água. E aí você responde, né? Lógico que você encontrando o valor, você consegue responder qualquer coisa que envolva esses elementos, certo? Eu falei agora com vocês um sistema 2x2. Como assim 2x2, Adriano? Duas equações e duas incógnitas. E aí, eu vou falar para vocês agora um sistema 3x3 e a gente vai resolver. Vamos lá? Voltamos agora com a questão. Dá uma olhada só. Uma loja vende 3 tipos diferentes de relógios, A, B e C. Um levantamento sobre as vendas desses relógios, realizado durante 3 dias consecutivos, revelou que no primeiro dia foram vendidos um relógio do tipo A, 2 relógios do tipo B e 3 do tipo C, arrecadando R$260. No segundo dia foram vendidos 2 relógios do tipo A, um relógio do tipo B e um do C, resultando num total de vendas igual a R$150. No terceiro dia foram vendidos 4 relógios do tipo A, 3 do tipo B, 1 do tipo C, num total de R$290. Qual é o preço unitário de venda de cada tipo de relógio? Vamos lá. Eu tenho 3 tipos de relógio, né? Chamado A, B e C, né? E
eu tenho avaliado 3 dias, né, de vendas. Então eu vou colocar cada dia de venda desse é uma equação linear. E juntando os 3 dias eu vou ter um sistema de equações lineares de 3 linhas, porque são 3 dias, e 3 incógnitas, porque são 3 relógios. Então vamos montar essa ideia dia a dia. O primeiro dia ele diz o seguinte, vamos lá. Primeiro dia foram vendidos um relógio do tipo A, então eu vou colocar aqui A, mais 2 do tipo B, mais 2B, mais 3 do tipo C, mais 3C, arrecadando R$260, R$260. Não vou botar vírgula. Se precisar, depois a gente vai adicionando. No segundo dia foram vendidos 2 relógios tipo A, então eu vou botar aqui 2A, 2 do tipo B, mais 2, opa, 1 do tipo B, né? Eu li a linha de cima, então 1 do tipo B, então eu vou botar um B aqui, e 1 do tipo C, totalizando R$150, certo? No terceiro dia foram vendidos 4 relógios do tipo A, então 4A, 3 do tipo B, mais 3B, mais 1 do tipo C, mais C igual a 290. Bom, eu tenho aí um sistema de 3 equações e 3 incógnitas, que são as 3 que eu vou chamar aqui, né, na sequência L1, L2 e L3, certo? Eu tenho 3 linhas, né? E eu tenho 3 incógnitas. Então, possivelmente, ele pode se tratar no sistema possível e determinado, né? Ou um sistema impossível. A gente vai ver durante a equação. O método que está sendo utilizado aqui é o método de escalonamento. Fazer resolução em forma de escada, né? Existem outros? Sim, existe a forma de Cramer, né? Que aí só cabe a sistemas, porque você utiliza a matriz, né? Utiliza a matriz, tem a matriz coeficiente e tudo mais, e você não consegue resolver um sistema retangular, né? Com mais linhas do que colunas, ou mais colunas que linhas. Então eu prefiro ir pelo método de escalonamento. E o que eu vou fazer? Bom, o método de escalonamento ele consiste em fazer a resolução de modo que eu encontre o valor desses elementos que estão aqui na escada, né? A, B e C, né? Normalmente utilizamos uma equação que no primeiro, né, elemento que ele tenha coeficiente 1, né? Que nesse caso foi bem, ajudou um bocado. E o que eu vou fazer? Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é eliminar os elementos que estão abaixo da escada, que é esse 2A, esse 4A e esse 3B. Mas eu vou por etapas. Primeiro eu elimino o A nas duas. Elimino esse 2A e depois elimino 4A. E depois eu vou eliminar esse elemento P, que não vai ficar 3B, né? Porque como eu vou substituir por uma equação, ela vai modificar. Mas eu tenho sempre que lembrar que os opostos se anulam, né? Então vamos lá. Para resolver isso aqui, eu vou fazer a seguinte ideia. Eu tenho um 2A, então eu vou multiplicar a minha primeira linha por algo que chegue ao oposto de 2A, que na verdade é menos 2A. Então vou pegar aquele algoritmo, né? Como falei para vocês, que é um algoritmo, é um comando a ser seguido. Na minha linha 2, eu vou substituir pela seguinte combinação linear. Eu vou pegar a linha 2 e vou subtrair por 2 vezes a minha linha 1. Então vamos lá. Quem é a minha linha 2? É 2A
mais B mais C igual a 150. Quem é 2 vezes a minha linha 1? E eu vou multiplicar por menos, né? Então vai ficar menos 2 vezes linha 1, vai ficar menos 2A, porque vai multiplicar aqui esse A por menos 2. Esse 2B, vou multiplicar por menos 2, vai ficar menos 4B. E eu vou pegar aqui esse 3C, eu vou multiplicar por 2, vai ficar menos 6C. E eu tenho que me lembrar que eu tenho que multiplicar o coeficiente também. Então, se eu tenho 260 multiplicado por menos 2, vai ficar menos 520. Vou subtrair isso daqui, né? Subtraindo, lembrando que os opostos se anulam. O objetivo era esse. Adriano, mas o B vai ficar assim, o B vai ficar assim. Não importa. Você vai por etapas. Você vai fazer a primeira etapa, que é eliminar os coeficientes do A, né? O A na segunda e na terceira linha. E assim vai. Depois você vai consertando as coisas. Então, B menos 4B vai ficar menos 3B. C menos 6C vai ficar menos 5C. E aí eu tenho 150 menos 520, ele vai ficar menos 370, certo, pessoal? Bom, a outra etapa, né? Vamos fazer 2 etapas de uma vez só. Eu vou pegar e vou eliminar o 4A. O que eu tenho que fazer para eliminar o 4A? Eu vou multiplicar, né? A primeira linha não modifiquei. Quando eu falo aqui no algoritmo que eu estou fazendo com a linha, estou fazendo, eu estou pegando a linha 2 e fazendo essa operação, eu vou substituir isso, esse resultado aqui, ele vai entrar, esse menos 3B menos 5C igual a menos 370, ele vai entrar na segunda linha. A primeira linha não foi modificada. Então, posso até falar assim que a minha equação equivalente, né? A minha equação equivalente aqui, eu vou ficar com A mais 2B mais 3C igual a 260. Não tem problema nenhum, certo? E aí, aqui na minha linha 2, o que eu coloquei, né? Vai ficar menos 3B, aí menos 5C igual a menos 370. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou eliminar esse 4A que está aqui, né? Porque senão não vai adiantar nada. Então vamos lá. Eu vou pegar eu vou fazer o seguinte algoritmo. No lugar da minha linha 3, eu vou pegar ela e vou subtrair por 4 vezes a linha 1. Adriano, então o pensamento é esse. Eu tenho que me preocupar em eliminar, né, o coeficiente A. E eu vejo que aqui em cima, né, o coeficiente da primeira linha é 1, né? Então, para chegar no oposto da linha que eu estou querendo citar, né, que é o 4A, eu tenho que chegar em menos 4A. Então, é só multiplicar por menos 4. Sim, é isso. Então, vamos lá. Peguei a terceira linha. Ela é 4A mais 3B mais C igual a 290. 4 vezes, menos 4 vezes a primeira linha. Então vai ficar menos 4A menos 8B menos 12C igual a 1040. Isso negativo, certo? Coceira infernal no nariz. Aí eu vou fazer a operação. Tá quase me pegando aqui, mas a gente pode um pouquinho. Opostos se anulam, muito legal. Eu vou ficar com 3B menos 8, vai ficar menos 5B. E 1 menos 12 menos 11C igual, vamos lá,
1040 negativo mais 290, ou melhor, 1040 menos 290, né, porque vai ficar menos, eu vou ficar com 730, se eu não estiver enganado. Que eu tô enganado sim, que isso aqui é 730 não, cara, tô ficando doido, isso aqui é 750. Aí fala, pô, professor, eu errei também. Não, vai devagar, devagarzinho a gente chega lá. Bom, vou puxar um pouquinho, né? Primeiro, antes de puxar, eu vou colocar aqui, né? Menos 5b menos 11c igual a menos 750. E eu vou desenhar o objetivo, né? O que eu coloquei de laranja, essa escadinha aqui, ó. E você vê que eu já eliminei muitos elementos dessa escada. Tá faltando só esse menos 5b. E eu vou eliminar ele agora. Vamos puxar um pouquinho para cá, para a gente ter um espaço para conversar. E aí depois a gente volta. Certo? A ideia desse método é isso. Vocês viram que eu eliminei esses elementos que estavam aqui. E eu vou eliminar agora esse 5b. Com essa nova equação, né? Como é que eu posso fazer isso? Bom, vamos para a ideia dos opostos, né? Lembrando que os opostos se anulam. Mantenha essa ideia que vai dar certo. Bom, eu vou pegar, né? O elemento que eu quero eliminar está na linha 3, então eu vou pegar a linha 3 e eu vou substituir. Bom, veja, eu não tenho um número que multiplicado por 1, né? Pela linha 3, que dê igual à linha 2, o oposto, a única maneira que eu posso fazer de encontrar os opostos, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a linha 3 e vou multiplicar por 3, e eu vou multiplicar por menos 5 a linha 2. Vejam, se eu pegar a linha 3 e multiplicar por 3, eu vou ficar com menos 15b menos 33c igual a menos 2.250, certo? Se eu pegar a linha 3, a linha 2 e multiplicar por menos 5, vai ficar 15b mais 25c igual, vou botar aqui 5 vezes 0, 0, 35, 15 vai 18, 1850. Ok, passei a linhazinha, vamos subtrair ou somar, como vocês queiram chamar, opostos se anulam, lembrem-se disso, isso é importante demais em matemática, que às vezes vocês somam eles, isso dá coração. Menos 33 mais 25, conserva o maior valor absoluto, 33, o sinal dele está aqui, vai ficar menos, 33 menos 25, até ontem era 8, espero que continue assim. 8c igual a menos 2.250 mais 1.850 vai dar 400 negativo. Bom, como vocês são bons de cálculo, vocês estão com dúvida só que é um sistema linear, o que eu posso fazer aqui? Bom, vamos fazer um cálculo aqui bem bonitinho, né? Vamos desenvolver que somos grandinhos o suficiente para multiplicar por menos 1, passar o 8 dividindo, vai ficar 400 dividido por 8, então C ele vai ser 50. Todos concordamos com isso? Espero que sim. Então, se C é 50, eu vou chegar na minha equação, ó, olha só que lindo. A mais 2B mais 3C é igual a 260. Olha só que belo. Menos 3B menos 5C é igual a menos 370. Poderia multiplicar por menos 1, mas não vai ter problema nenhum agora. C é igual a 50. Eu posso pegar e ir resolvendo tudo tranquilamente. Agora ficou bem de boa. Se eu pegar aqui, ó, menos 3b menos
5 vezes, vamos lá, se C é 50, 5 vezes 50 dá menos 250. Vamos já facilitar a nossa vida. Bom, vai ficar menos 3b igual a menos 370 mais 25. 25, não sei de onde que eu tirei isso, 250. Então, se eu subtrair, né, encontrar essa diferença, vai ser menos 120. Menos 3b igual a menos 120. Bom, vamos lá. Multiplicando por menos 1, vai dar 3b igual a 120. b é igual a 120 por 3. b é quanto, pessoal? b é 40. Show de bola. E aí eu venho, puxo aqui, vou acabar com verde, né? Então, A mais 2 vezes 40, porque B é 40. Agora eu vou substituir essas coisas. Tá vendo aqui, ó? Tá no meu ladinho, tá aqui no meu ladinho, ó. Aqui, ó. B é 40. Então, A mais 2 vezes 40 mais 3 vezes 50, porque C tá aqui, ó. Tá aqui no meu ladinho. Aqui, ó. 50. Igual a 260. Então, aí 2 vezes 40, 80, mais 150, 80 mais 150 igual a 260. 80 mais 150 dá 230. Então, A é igual a 260 menos 230. Pessoal, A ele é igual a 260 menos 230. A é 30. Então, eu posso colocar aí, se fosse uma questão objetiva, eu poderia perguntar assim: qual é o valor qual é o objeto mais caro? O A, o B, o C? Aí poderia A, o B, o C, eles têm o mesmo valor? E outra alternativa lá para diferenciar vocês. Então eu poderia colocar várias coisas que vocês podem ter uma interpretação, né? O Enem adora isso, então presta atenção, certo? Então, esse é um sistema linear 3x3. Adriano, para eu resolver um sistema linear 4x4, eu faço a mesma coisa, só que no lugar eu teria, né? Vamos lá, eu tenho um 3x3, eu teria uma coluna aqui a mais, né? Vamos dizer o D, e eu teria uma linha a mais aqui, e eu faria a escada do mesmo jeito, só que ela teria, né? Ela teria aqui mais um lance, né? Ela vinha até aqui, porque teria o D aqui, a igualdade aqui, toda bonitinha, para vocês desenvolverem esse raciocínio que eu passei para vocês. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aqui, entre em contato comigo. Tem um Instagram, matemática _ de boa, segue lá. Se quiser entrar com um comentário por lá, ou então um e-mail, maxmate50@gmail.com. Qualquer dúvida é só falar comigo, que eu farei o possível para ajudar. Se você gostou da aula, dá uma curtida. Se gostou mesmo, se inscreve no canal, ativa o sininho que vai dar certo. Então, muito obrigado pela atenção e valeu!